Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar seu like, seu dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, indicar para outras pessoas, se puder compartilhar o vídeo. Hoje eu vim falar de uma série documental muito legal chamada O Arsenal dos Espiões da Netflix. Ela foi lançada faz um mês, mais ou menos, e ela vai contar em 8 episódios de 35 minutos, assim, a história da espionagem. Cada capítulo tem um tema, né? Então, por exemplo, tecnologia, métodos de assassinar, o espião perfeito, decodificação de códigos. Então ele vai mostrar em cada um desses episódios como funciona, né? Como que aquele determinado assunto é importante, né? De você descobrir o espião no inimigo, e ela vem de um modo histórico, contando a história da espionagem. Então vai falar, por exemplo, de métodos de assassinar outros espiões, né? Então vai contar como que, por exemplo, que eu falei no vídeo do Putin lá, como que ele mandou envenenar ex-espiões da KGB pela maçaneta com material radioativo. Ele vai mostrar, por exemplo, um prédio que ele vai contar, tem lá os devices, né, que são os aparelhos de espionagem. Ele vai mostrar lá a história de um chefe de Estado americano, chefe da embaixada, que ele foi visitar a União Soviética. As crianças deram um barato entalhado para ele, um símbolo entalhado, e ele colocou na sala dele. Lá tava um microfone para pegar as conversas do cara, né? Então ele vai mostrar esse mundo da espionagem. E aí é interessante porque muita gente acha que a espionagem teria acabado na Guerra Fria. E na verdade a espionagem nunca esteve tão ativa. Todos os episódios eles terminam com situações dos dias atuais. Então, como que os espiões usavam, métodos que os espiões usavam para se comunicar. E hoje, por exemplo, eles vão colocar como que essa questão nossa da tecnologia tem facilitado o mundo da espionagem, e que a espionagem nunca esteve tão ativa quanto nos dias de hoje. Vai colocar, por exemplo, essa coisa, às vezes a gente ouve umas loucuras, o 5G que os caras vão usar para espionar. Os caras já estão espionando. Os caras já estão, aquilo que eu falei lá no Dilema das Redes, né? Tem no documentário Liberdade Hackeada. Cada coisa que você faz, cada ação que você tem no celular, você está sendo mapeado, investigado, você está sendo acompanhado, eles estão monitorando o seu comportamento. É óbvio, no meu caso aqui, e talvez no seu, a não ser que você seja um espião, não vou contar nada para ninguém, eles estão utilizando isso. É interessante, por exemplo, ter no episódio da comunicação, por exemplo, eles falam como que hoje em dia é difícil você acompanhar um espião se comunicando pelas redes, pelo mundo da internet. Porque tem, por exemplo, em sala de jogo de videogame online, tem você pode ter dois espiões conversando, jogando ali, e através de códigos criados por eles estão trocando informações de espionagem. Que tem um dado muito louco: quando você desce no aeroporto, que você liga, em maioria dos aeroportos no mundo, a primeira coisa que você faz quando você desce do avião é que você não pode usar o celular. E aí o que você faz? Você liga o celular para poder pegar as informações, para poder se comunicar com o mundo, falar que chegou, pedir, sei lá, um Uber. Que existe uma rede interna no aeroporto que ele, ao invés dele pegar uma rede externa de comunicação, você cai numa rede interna e ele vai tentar capturar os dados do seu celular. Existem aeroportos que eles tentam já pegar os seus dados quando você passa no detector de metais.
Então tem coisas que estão além da nossa compreensão, assim, a gente é interessante quando você assiste esse seriado que você vê o quanto que você é ingênuo. Tem assim, um nível de espionagem e o modo como é interessante. Tem um episódio que eles falam de você infiltrar o espião nas linhas adversárias ou pegar alguém, né, que esteja disposto. Então eles vão contar o caso de um russo lá, que tem, por exemplo, tem um espião americano que ele ganhou, ele tinha problema de, e aí ele vai contar como é que você consegue um espião. Ou alguém que você vai chantagear, ou alguém que quer dinheiro, ou alguém que quer ficar famoso, ou alguém que quer por livre e espontânea vontade lutar contra uma causa. Então você vai ter, por exemplo, esse espião russo, que tem num dos episódios lá que eles vão contar, por exemplo, o que aconteceu com ele, ele percebe que ele vai ser executado. Que descobriram, ele era de um alto escalão lá, e ele percebe que os caras descobriram que ele é espião e que ele não vai ter muito tempo. E aí o cara da CIA vira para ele e fala assim, ó, e aí, você quer dinheiro, você quer fugir daqui, você quer... E ele vira e ele fica ofendido, ele fala assim, não, eu estou fazendo isso para salvar o meu país do que está acontecendo aqui. Eu não concordo com o que o governo está fazendo. Então você vai ter essa questão ideológica, né? É muito legal. Eles vão contar, por exemplo, a história do Alan Turing, que é o... Até eu fiz um vídeo falando da teoria de tudo, e algumas pessoas, o Thiago Albuquerque e o Rogério, indicaram o filme lá do Enigma, né? E eu tinha assistido o filme e eu não tinha associado o nome do... Aliás, eu não estou lembrando o nome agora de novo. Eu não tinha associado o nome do filme que tem na Netflix, eu vou fazer um recomendo dele. Que conta, né, essa história por exemplo, de decodificação. Então o primeiro computador que surgiu, o sistema do que viria a ser o computador, porque na verdade o computador só vai ser finalizado depois da Segunda Guerra Mundial, foi um código para um decodificador do sistema Enigma, que era como os russos, os alemães se comunicavam na Segunda Guerra Mundial. Né? Então o Alan Turing, que depois vai ter eu vou deixar para falar no vídeo dele próprio, assim, que ele foi chamado, criaram uma equipe para poder quebrar esse código, né? E isso abreviou a Segunda Guerra Mundial em muito tempo, né? E veio a ter o computador, a gente não estaria aqui tendo essa interação. Então eles colocam como que esses sistemas do arsenal dos espiões acaba criando uma estrutura para que vá desenvolver tecnologia, né? E aí ele fala um lance que é muito doido, né? Tem uma história de espião americano que ele espionava, ele era um agente duplo, e ele espionava para os russos. E aí ele descobre, né, ele entrega um monte de agente que era russos que trabalhavam para o governo americano, e aí o cara, por exemplo, lá no documentário, está muito puto com ele. Por quê? Porque provavelmente aquele cara que eu falei lá, o russo que não aceitou o dinheiro, todas as execuções dele foram em função dessa questão do espião. Então é muito interessante, no final, a conclusão que eles vão chegar, que o espião ele é uma faca de dois gumes. Ele é muito bom para o país para quem ele está trabalhando, então ele vai ajudar a resolver uma série de questões, de ajudar em vários sentidos, mas ao mesmo tempo, se você tiver um espião que está vendo as coisas que você está fazendo, ele vai destruir coisas dentro do seu país. Os segredos hoje. Tem uma história interessante da Rússia, né, que eu falei lá no vídeo da Ucrânia. Por exemplo, a Rússia, eles fizeram uma invasão na Letônia, no sistema
de informática deles, hoje a gente tem essa dependência digital, que eles conseguem deixar o país sem comida, sem combustível, sem transação financeira por 3 dias, um ataque virtual. Então eles colocam a história desde o rudimento lá da espionagem até chegar hoje nessa dependência que nós temos e o perigo que ela apresenta para nós. E o quanto a espionagem é séria e fundamental, assim. Eles vão chegar nos Estados Unidos com os drones, então é muito legal o ponto de vista histórico da história da espionagem e do equipamento e das coisas que geraram para o bem e para o mal para a gente. Então eu recomendo o Arsenal dos Espiões, Netflix. O poema de hoje chama Desvendando o Mundo. Tudo o que queremos ao nosso redor é descobrir os segredos que não existem, e por isso tão desejados justamente pela sua intangibilidade. O mundo que pertence a todos, aquele em que todos podem tocar, é comum, mesmo tão peculiar, e cabe à nossa fértil mente preenchê-lo de todas as formas, de fantasias e sonhos, habitando-os com o que não há, e nos seres fantásticos, espelhando o que não assumimos em nós mesmos, criando fadas, anjos, demônios, tão bem esculpidos no imaginário, agindo como mundanos seres indulgentes, cheios de patético egoísmo e angustiante comiseração. Eu peguei a construção aqui no poema dessa ideia de como a gente precisa criar seres superiores a nós para preencher esse vazio que a gente sente. Mas o espião ele vai acabar trabalhando desse modo, assim, tem um lá que eu fiquei abismado, que é a história dos Romeus. Romeu de Romeu e Julieta, do cara, do galanteador, assim. E o que acontece? Ó, estão tentando serrar aqui para chegar aqui. Os espiões vão invadir aqui, vão descobrir que eu estou contando os segredos deles. Que eram caras que se infiltravam na Alemanha Oriental, por exemplo, na Alemanha Ocidental, e eles pegavam mulheres que trabalhavam em agências de inteligência e pegavam a mulher que era solteirona e tal, e eles começavam a se relacionar com elas, contavam para elas que eles eram espiões e que faziam as moças se apaixonarem, né? Seduziam as mulheres, e depois eles contavam que eles eram espiões e que se eles não descobrissem segredos, eles seriam deportados para a Alemanha Oriental. Então as mulheres contavam esse segredo para manter o cara junto com elas. Tem um cara lá que morou com a mulher quase 20 anos, e aí do nada ele pegou e encerrou a missão dele e foi embora e largou a mulher. Muito louco isso, você imaginar a que ponto pode chegar esse compromisso humano de uma causa, né? Então é muito, muito interessante. O ponto de vista humano dessa série, por mais que ela trate dos aparelhos, é o enfoque que eles dão, como o ser humano se adapta a essas situações e faz o impensável, né? E a gente precisa disso, a gente precisa... uma das coisas que ele fala lá é o ego, né? Então a gente precisa criar o cara se sentir um espião, ele faz as coisas, a adrenalina. Então, eu recomendo. Tudo de bom para vocês. Deixe o seu like, seu dislike. Acione a sua furadeira, a sua serra elétrica. E a gente se vê em outro vídeo do canal Terra Firma Society.